Começar com Mônica Bergamo. A Mônica vai trazer aqui informações de coxia sobre a repercussão no núcleo petista e no governo de Lula sobre os dados da pesquisa Quest, divulgados ontem. Já temos dados fresquinhos de hoje, né? Que fazem simulações ali de segundo turno. Não sei se você tem esses números. Se não tiver, a gente tem aqui. Mônica, bom dia para você. Megali, bom dia a todos. Pois é, o que eu quero comentar aqui é como a pesquisa Quest, Megali, depois você mostra esses números que são bem interessantes também, mas a pesquisa Quest que foi divulgada, a parte que foi divulgada ontem, mostrou que o governo recuperou popularidade nas faixas de renda mais altas, mas não conseguiu estancar um crescimento que é explosivo, Megali, da rejeição do presidente entre os que ganham até 2 salários mínimos. Nesse grupo, pegando um período mais alto e fazendo essa comparação que foi feita pelo governo ontem também, com pesquisas internas que eles têm, a desaprovação à administração do Lula saltou de 26% em um ano, praticamente um ano, em julho do ano passado. 26% desaprovavam o governo e agora são 49%. Megali, você vê que quase o dobro e a curva não para de subir. Em março, 45% desaprovavam o governo, agora 49% nessa população de renda mais baixa. Esses números elevaram muito a atenção no governo porque o eleitor de baixa renda, Megali, ele era até agora o mais fiel ao Lula, né? Ele deu ao Lula todas as vitórias nas últimas eleições que ele disputou a presidência da República, mas parece que agora se transformou no grupo mais difícil de ser atingido pelas realizações do governo e pela comunicação do governo. É esse o grupo que está puxando a rejeição do Lula para os níveis mais críticos do período dessa atual gestão. Porque se a gente pegar detalhadamente a pesquisa, Megali, a gente vai ver que entre os mais ricos, entre os que ganham acima de 5 salários mínimos, a situação do Lula melhorou, né? A desaprovação dele arrefeceu. Ela é alta, bem alta, mas ela diminuiu de 64 para 61, a aprovação subiu de 34 para 38. Na classe média, também a desaprovação arrefeceu, né? Entre os que ganham de 2 a 5 salários, a desaprovação do Lula caiu, né? 61% desaprovavam o Lula, 56% agora, foram 5 pontos a menos. A aprovação saltou, deu um salto de 6 pontos, né? Entre essa classe média que ganha de 2 a 5 salários. A aprovação do Lula passou de 36 para 43. Então você vê que as coisas começaram a melhorar nas faixas mais altas, mas seguem piorando nas faixas mais baixas de renda. Qual é o diagnóstico do governo? É o de que a inflação, especialmente a inflação dos alimentos, penaliza de forma muito dura essa parcela mais pobre da população, né? Então, a abundância de programas voltados para essa faixa de renda, né, também tem limites. Tem muitos programas do governo para essa faixa de renda, mas a inflação parece que está comendo toda essa sensação de bem-estar, Megali. E quando as pessoas são perguntadas sobre notícias positivas que ouviram sobre o governo, Megali, quantas pessoas lembram de alguma notícia positiva do governo? Só 5% citam programas sociais e ajudas aos mais pobres. 51% dizem que não ouviram nenhuma notícia positiva do governo. Então você vê aí que, apesar do governo ter dobrado a comunicação, apostado muito na comunicação, mudado o ministro, essas informações não chegam para as pessoas, ou chegam e as pessoas estão refratárias a elas. Mas esse é o fato, quer dizer, um crescimento da rejeição do Lula muito explosivo entre os mais pobres, se comparado ao ano passado, Megali. A população não relaciona mais, né, os programas sociais do passado, que foram super importantes, e aliás trouxeram vários benefícios eleitorais a Lula e ao PT, mas não relaciona mais ao PT, né? As pessoas já enxergam Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família como políticas de Estado. E, em geral, são políticas de Estado, né? Elas foram mantidas durante o Minha Casa Minha Vida nem tanto, né? Sofreu muitos cortes, mas o Bolsa Família, por exemplo, anteriormente execrado por Jair Bolsonaro, foi rebatizado e festejado pelo então presidente. Então, já não há mais essa relação, o PT foi responsável, Bolsonaro, enfim, já é uma coisa que integrou-se, né, ao cenário brasileiro. E o governo tem tido dificuldade, né, para encontrar boas notícias. Elas estão por aí, né? O crescimento do PIB, o desemprego em baixa, mas é que a inflação é um troço que corrói não só o bolso, mas popularidade, né? Donald Trump foi trazido de volta à Casa Branca pela inflação galopante nos Estados Unidos.
né? E possivelmente perdeu a reeleição também pelo mesmo motivo. Inflação derruba o governo mesmo. O Mônica, aliás, o Lula está falando agora. Ele está ao lado do Macron, na França. Os dois estão discutindo ali encomenda de aeronaves entre as duas nações. O Macron já falou, quem fala agora é o presidente brasileiro. Ele está lembrando que é a primeira visita de um líder brasileiro à França em 13 anos. E precisa combater com mais eficácia tudo que for ilícito no nosso país. E um território como o Brasil, que tem a floresta que nós temos, não pode se dar ao luxo de não ter a quantidade de helicópteros necessária para que a gente faça o nosso trabalho bem feito. Como vizinhos que compartilham a extensa fronteira amazônica, apostamos nos benefícios da integração. O Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade Amazônica, que reativamos em 2024, vai financiar pesquisas conjuntas ainda este ano. O fim do regime diferenciado de vistos é um pleito de longa data para facilitar o trânsito regular de pessoas. Isso foi só uma ilustração, a redação está acompanhando aqui a fala dos dois presidentes. Por que o Lula está falando de helicóptero? Porque a França está oferecendo alguns equipamentos militares ao Brasil. Segundo o artigo publicado aqui na Defesa Aérea e Naval, que é uma página especializada no assunto, governos italianos estão oferecendo aqui um M346, que é um belíssimo helicóptero militar ao Brasil, e o país estaria, e a França está incluindo aí na proposta 50 helicópteros Airbus Helicopters Elibras H145M para as 3 forças. Aparentemente o Lula gostou da oferta, né? Tá dizendo aí que a gente precisa de helicóptero e etc, com uma floresta da extensão da Amazônia, papapá. Então, parece que estamos próximos aí de trazer algumas aeronaves ao Brasil. A gente colocou os números aqui, viu, Mônica? Só para ilustrar aqui a sua fala. Os números de segundo turno, segundo a Genial Quest, Lula e Bolsonaro estariam numericamente empatados. Bolsonaro não é candidato. Não é, mas aí é para sentir a temperatura da água, né? Por isso que as empresas de pesquisa colocam o nome do ex-presidente. 41-41. Quando a disputa é com Tarcísio de Freitas, 41-40. Numericamente, Lula está sempre à frente, tá? Contra Michele Bolsonaro, 43-39. Contra Ratinho Júnior, 40-38. Eduardo Leite, 40-36. Eduardo Bolsonaro, 44-34. Romeu Zema, 42-33 e Ronaldo Caiado, 43-33. Veja que o Lula numericamente não perde para ninguém, mas também não tem vida fácil com ninguém, né? O pior posicionado ali é o Caiado, a diferença de 10 pontos. Vida difícil, né? Quer dizer, se a gente pensar que o Lula tá apertado com a Michele Bolsonaro, né? Com todo respeito à ex-primeira-dama, né? Se a gente analisar de forma objetiva as condições de cada um para governar, era para o Lula estar mais à frente, né? Diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro já foi presidente, o Bolsonaro tem experiência, tem muita popularidade, tem uma vida política, longa, né? Então, enfim, tem condições ali de emparelhar com o Lula, mas assim, o Lula tem uma vida apertada com a ex-primeira-dama e com outros candidatos menos conhecidos, né, Megali? O Tarcísio de Freitas não tem a história do Lula e do Bolsonaro no Brasil. E ele empatar com o Lula, quer dizer, mostra que a situação de fato está difícil para o presidente. Tem aí chão ainda, né? Tem tempo, máquina de governo é poderosa, mas tudo indica que a eleição do ano que vem, se ele for candidato, vai ser dura, muito dura, né, Megali? É isso aí. E Mônica Bergamo volta com outros assuntos, sempre exclusivos, amanhã neste mesmo horário. Até, Mônica. Até.